bem-vindos em nome de Jesus. Você quer que eu fale aquilo, né? Que bom que você veio. Estou muito feliz de estar aqui hoje com você. Estou muito feliz de saber que você veio. Estou muito feliz de saber que tem gente online assistindo também e aquele que vai ouvir depois. Estou muito feliz porque Deus está presente nesse lugar. Deus sempre tem algo mais para nos dar, sabia? Sempre tem algo especial e maravilhoso, porque é o nosso Pai. E o nosso Pai quer o quê de nós? Sempre o melhor. Sempre o melhor. Ele quer separar o melhor, fazer o melhor, sempre. Se o nosso Pai, carnal, quer sempre assim, você imagina o nosso Deus Todo-Poderoso que nos criou, que nos vê com imagem e semelhança sua, que quer sempre o bem, que tem poder para fazer tantas coisas. Esse Deus é o nosso Pai. E Ele está aqui presente nesse lugar para poder abraçar você e falar, sabe o quê? Que bom que você veio nesse lugar. Que bom que você veio para ouvir a palavra de Deus. Amém? Amém. Que bom, queridos. Eu sei que é um dia especial para cada um de nós. Para mim também é um dia muito especial, né? É o primeiro domingo do ano, né? Do ano, e a gente sempre tem a alegria em ter esse privilégio do primeiro, né? Eu acredito que você, na passagem de ano, ficou feliz também com a família, alguns com a família, outros não, mas esteve celebrando, né, o momento em que nós tivemos uma vitória. Vencemos 2025. Amém? Vencemos 2025 e estamos nessa alegria dessa jornada de 2026. É um privilégio não para muitos. Muitos não tiveram essa oportunidade. Mas você teve, eu tive. Temos alegria por isso, porque vencemos, porque você já é um vencedor nisso. Olha que coisa especial, olha que coisa maravilhosa. E assim, é bom saber que Deus nos dá essa oportunidade para mais um ano. Só que esse ano não pode ser igual o outro ano passado. Tem que ser melhor. Fala para o seu irmão, tem que ser melhor. Isso, tem que ser melhor. Salmo 18, versículo 30, diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Deus foi escudo para você no ano de 2025. Às vezes você pode nem saber, mas Ele é escudo, Ele é proteção. Ele fez coisas especiais durante os 365 dias. Ele te guardou, Ele guardou a cada um de nós. Precisamos reconhecer isso. Ele é sim o nosso escudo para tudo, no trabalho, nos investimentos, nos desafios, na nossa família, na escola, na faculdade, nos trabalhos de evangelismo, no seu testemunho como imagem e semelhança de Cristo. Tudo, Ele é escudo para tudo. Eu tenho certeza disso. A gente às vezes, eu quero dizer assim que nem sempre é 100%, às vezes eu posso pensar assim, mas será que Deus foi 100% na minha vida? Não foi. Ele foi 100%, mas eu não fui 100% para Ele. Teve momentos que eu errei, sabe, a palavra de Deus, ela é clara, mas a gente às vezes desfoca, a gente muda o caminho, achando que não, por aqui está melhor. A gente erra, mas graças a Deus, que Ele dá ainda tempo para nós nos arrependermos e enxergarmos. Sabe qual é o propósito de Deus para nós? Jeremias 29:11 diz assim: eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês.
diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar-nos um futuro e uma esperança. O propósito de Deus é nos abençoar. O propósito de Deus é sempre o melhor. Sempre o melhor. A gente que às vezes desvia o caminho e toma uma direção errada, graças à sua misericórdia, que a gente encontra o caminho de volta para o Pai. João 14:6 fala assim, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. Nós temos essa oportunidade. Quando Ele dá tempo para a gente voltar no caminho de Jesus. A gente erra, sim, erra, mas ainda tem tempo de corrigir. Se você fez algo errado, se você tem alguma coisa do passado errado, carregando isso com você, eu quero dizer para você que você tem tempo ainda para se reconciliar com o Senhor, se reconciliar com a pessoa que talvez tenha sido ofendida. Mas Deus dá tempo para nós voltarmos ao caminho dEle, voltarmos ao caminho que dá a direção certa, voltarmos a Jesus. Sabe, por isso que eu quero dizer que a gente tem que estar motivado na palavra de Deus, motivado com alegria a ouvir a Jesus e voltar aos caminhos. Sei que tem coisas que não é fácil, mas você precisa buscar, precisa procurar, precisa ir atrás disso, de ter encontros com o Senhor. É por isso que eu convido você a refletir algo sobre que faz diferença. Nós vamos falar de duas palavras apenas, duas palavrinhas. Uma delas é gratidão. Expressar gratidão. Nós temos vários exemplos de pessoas que expressaram gratidão. E o expressar gratidão libera algo na nossa vida. Libera um poder de milagre na nossa vida. Libera o poder de fazer, de realizar coisas especiais. O simples fato de você expressar gratidão. Uma palavra simples, só que é um ato que precisa ser reconhecido por cada um de nós. E não é só reconhecer, é fazer, se envolver nisso, nessa que nós falamos de gratidão. Tem coisas que no ano de 2025 eu sei que deu certo para mim. Tem coisas que deu errado no meu ponto de vista. Tem coisas que ainda não aconteceu. Mas eu estou vivendo. Será que os planos de Deus mudaram? Não sei. Pode fazer muito tempo, mas tenho que agradecer. Sabe, eu estou querendo pegar aqui, eu queria que você pensasse ainda no ano de 2025. Vamos pegar esse ano de 2025 como um tempo para você agradecer a Deus. Um período que aconteceram coisas na sua vida, coisas que você achou legal, né? Oh, que beleza. Coisas que você talvez não achou bom. Coisas que não aconteceu, que você no ano de 2024 profetizou e declarou e não aconteceu. Será que acabou? Não vai acontecer mais? Não sei. Talvez não seja o tempo para agora. Eu lembro que a minha menina, a Patrícia, eu lembro sempre da Patrícia, porque a Patrícia foi a primeira, né? Minha filha. E tinha coisas que ela queria fazer, a gente falava, né, nisso, assim, ó, não é agora, não é seu tempo, espera,
Não, agora não. Ensinando, né? Que vai ter o tempo certo. Para nós adultos, Deus fala a mesma coisa. Ainda não é a hora. Espera. Espera. Me ajuda aí. Fala para o seu irmão que está lá. Espera um pouco. Shhh. Espera. O ato de demonstrar gratidão libera um milagre na nossa vida. Eu quero ler aqui algumas ações de gratidão, que até mesmo antes de acontecer estava se agradecendo, que em meio à tempestade estava se agradecendo, que em meio à confusão estava sendo grato. Olha que coisa doida. E sabe o que aconteceu nesses momentos? Milagre. A ação de Deus por causa da gratidão. Esse ano nós vamos ler os evangelhos, nós vamos afundar ali no evangelho, conhecendo mais sobre Jesus, né? E você vai perceber o quanto Jesus fazia coisas assim especiais e orava. Aqueles que estavam junto com ele também aprenderam a orar, aprenderam a fazer coisas especiais. E Jesus, nós vemos que na multiplicação dos pães, né, do alimento ali, ele orava, ele agradecia. Mas também não era só ali, né? E a gente tem esse costume, né, de orar nas refeições, né? Interessante isso, né? Agora, uma coisa que ele fez foi orar antes de acontecer também um milagre. Foi naquele momento em que ele orou por Lázaro. Lá em João 11, versículo 41. Diz assim: tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Já agradecendo pelo milagre que havia de acontecer naquele lugar. Você sabe que ele chamou Lázaro naquele momento, e ele saiu depois que tiraram a pedra. O milagre aconteceu naquele momento. O milagre aconteceu naquilo. É só para aquela época? Eu não acredito nisso. As coisas que estão escritas na palavra de Deus não ficou só naquela época. É para agora também. Ele mostra para nós que o milagre, ele pode ser reconhecido até mesmo antes de acontecer. A gente tem que demonstrar gratidão nessas coisas. 1 João 5, versículo 15, diz assim: e se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Saber que Ele está ouvindo é algo importante para cada um de nós. Tem gente que ora, mas não, será que ele está me ouvindo? Uma vez eu ouvi uma pessoa falar isso. Não sei se ele está ouvindo, deve estar ocupado com outro, o irmão lá tem mais necessidade. Será que é assim que Deus enxerga as coisas? Eu não acredito. Eu acredito que a minha necessidade, a sua necessidade, Ele está olhando sempre. Ainda mais quando você ora pedindo sobre essa questão. Cada um aqui tem uma necessidade diferente. Lá embaixo hoje nós oramos pelos pedidos das pessoas ali. Cada um tem uma necessidade diferente da outra. Deus ouve as nossas orações. Aqui Jesus mostrou para nós. Aqui tem uma mistura de gratidão, fé.
E Ele sempre nos lembra que quando nós orarmos, quando nós buscarmos a presença dEle, nós devemos entender que Ele está nos ouvindo. Ele está nos ouvindo. Quando nossos filhos eram pequenininhos, eles precisavam de uma coisa, primeiro a gente ouvia. Não. Papai vai comprar sim. Olha, agora não. Agora não. Depois chegava, olha, agora é a hora. Vamos. Eu lembro de uma delas que estava querendo uma boneca, a gente não podia comprar. Aí depois chegou a hora que dava. Assim, ó, vamos lá, ó, agora dá, vamos. Toda feliz. Porque chegou a hora. Não fique triste porque não aconteceu algo que você colocou no pedido lá e não aconteceu ainda. Não fique triste porque não aconteceu aquilo que você tem pedido. Oh, tantos anos está aí, ó, não aconteceu. Será que era a hora para acontecer? Talvez não. Talvez tenha o dia certo. Temos outra situação de tempestade. Os irmãos lembram que Paulo, quando foi levado para Roma, ele chegou um momento que ele ficou lá, estava no navio e estava aquela tempestade. Eles ficaram cerca de 14 dias ali naquela navio à deriva ali, não sabia o que fazer, todo mundo perdeu a esperança. Vamos todos morrer. O pânico era geral ali. O anjo chegou a Paulo e falou: ninguém vai se perder nesse navio. Fique no navio, avise a todos. Em meio ao pânico, Paulo se levantou e falou para todos: não saiam do navio, fiquem. Ninguém vai perder a vida. Vocês fazem 14 dias que estão aí, precisam comer alguma coisa. Comam alguma coisa, porque vocês vão ter que depois sair e nadar até a praia. Aí você vê, em meio à tempestade, em meio à confusão, ali, Atos 27, versículo 35. Tendo dito isso, quando ele falou, tomou o pão e deu graças, e disse diante de todos, e partiu e comeu, e começou a comer, e todos ali se reanimaram e comeram também. Em meio a pânico, havia paz, porque Deus estava presente. A gente tem que trazer Deus para as questões. Se você tem um momento que está ali, sabe, conflito, traz a presença de Deus para aquele momento. Traz a presença de Deus para aquele momento, dizendo: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Por que isso está acontecendo? Eu não sei, mas a tua presença está nesse lugar. Sabe, só tem paz em momento de pânico. É engraçado você falar isso, né? Paz em momento de pânico, né? Quem tem Jesus no coração. A situação ali pode gerar aquelas questões todas para você ficar ali aflito, desesperado, mas se você tem Jesus, você não vai entrar em pânico. Você não vai entrar em pânico, porque a presença de Deus está ali naquele lugar. Sei, irmãos, eu sei que é difícil, é complicado isso. Pode ser complicado quando você vai viver a situação, né? Quem está vivendo a situação sabe que às vezes para poder ter paz naquele momento é complicado, mas precisa treinar. Lembra disso, agradeça a Deus, né? Tenha essa chance. Olha só que interessante, todos sabem, né? Paulo e Silas foram presos,
Eles foram presos porque eles oraram e expulsaram o espírito de adivinhação de uma pessoa. E aqueles que ganhavam dinheiro em cima daquela pessoa, entregaram Paulo e fizeram um negócio lá, prenderam ele. Levaram lá no cárcere. Paulo e Silas estavam presos com suas pernas lá. Olha, gente, você tem uma ideia de como que é essa questão da prisão? Fala que os pés deles estavam presos no tronco, ainda numa prisão inferior. Ali, preso nos pés ali, era para poder ficar preso naquele lugar. Você ia fazer necessidade aonde? Aonde você está. Olha que humilhação que era ali, onde eles estavam. Mas Paulo e Silas, o que aconteceu que eles fizeram quando deu a meia-noite? Eles estavam louvando. Que coisa doida. Louvando a Deus. Atos 16, versículos 24 e 25. Atos 16, 24 e 25. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior. Eles prendeu os pés no tronco, por volta da meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Esse cara está doido, gente. Tá. Eu não acredito que a oração e o louvor deles era louvor de tristeza, porque eu estou aqui, olha só que humilhação. Não, eles estavam alegres porque eles estavam fazendo aquilo que Cristo fazia, libertando pessoas de prisões, libertando pessoas que estavam escravas de outras. Eles estavam agindo da forma como deveria ser. Eles estavam alegres por isso. E nós sabemos na história que aconteceu. Aconteceu depois o quê? Um terremoto ali naquele lugar. E as prisões ali deles, naquele momento, se quebraram. As portas todas se abriram ali. Houve uma coisa diferente. Até o carcereiro quis se matar. Mas era propósito de Deus para que a família do carcereiro fosse salva. E ali depois foi salva uma família inteira. Vocês já ouviram pregação sobre isso aqui? Nós não sabemos aonde Deus quer nos levar, o que nos leva, o que acontece conosco, a situação que levou você a estar onde você está. Talvez seja o propósito de Deus para algo, para poder libertar alguém, para poder mostrar o testemunho de Deus para aquela pessoa. E Deus vai usar você. Deus é Deus em todo momento, em toda circunstância. Se não aconteceu é porque não é o momento ainda para acontecer. E se está acontecendo coisas às vezes adversas, não é para que você fique triste. Deus quer usar cada um de nós. E o ano de 2025, Deus fez coisas especiais. Temos motivo para agradecer a Deus, temos motivo para louvar o nome dEle, temos motivos para poder celebrar, porque coisas aconteceram, Deus usou você. Como a gente pode fazer uma retrospectiva aqui de quanto Deus fez? Eu tenho certeza que você tem milagres para poder falar. Eu quero só trazer um exemplo pequeno talvez, mas para mim foi tão grande, que eu fiquei o tempo todo agradecendo a Deus. Deus fez muitas coisas comigo, Deus tem feito. Eu até falo que o tempo todo Ele faz coisas especiais para mim. Eu brinco, né? Eu sempre fico inventando músicas para mim, né? Eu fico fazendo músicas para mim, louvando a Deus. E eu falo assim, né? Que o dia vai ser uma bênção. Eu canto mesmo, irmão, eu crio frases, né? Uma das canções que eu estou cantando que serve para mim é aquela que fala assim do dia, né?
Profetizo que esse dia vai ser uma bênção. Profetizo que esse dia vai ser uma bênção. O Fábio não tem as notas ainda, porque nasceu ontem, dia aí. Insisto, profetizo que esse dia vai ser uma bênção. Eu estou insistindo comigo que esse dia vai ser uma bênção. E insisto ainda, profetizo que esse dia vai ser uma bênção. E eu vou viver o amor de Deus, fazendo um milagre, manifestando sobre mim. Eu vou viver, eu insisto, eu vou viver. Sabe, irmãos, eu canto assim, eu declaro desse jeito o dia. E teve um dia que eu fui fazer um serviço lá em Campinas. E nesse dia que eu fui fazer o serviço lá em Campinas, eu peguei um material na firma, fiz a coleta, aí eu saí, era tarde, já estava tarde, tinha que voltar para a empresa rápido. Eu tinha que estar no mínimo às 7 horas, ou 6h30, 7 horas, aqui em São Bernardo. E eu estava 4 horas da tarde lá em Campinas. Para quem sabe essa distância que é, sabe que já estava atrasado para estar lá. Aí eu saí da empresa, quando eu voltei, percebi que esqueci a nota fiscal lá com o camarada lá. Falei, gente, tem que voltar lá. Eu voltei o trecho, quando eu estava voltando, sabe quando você chega com o carro assim, ó, você chega numa esquina, né, na rodovia, na esquina, você primeiro olha para um lado, depois olha para o outro, depois você confere e entra, né? Legal. Eu cheguei na esquina, não olhei do lado de cá, olhei do lado de cá e o meu automático falou, vai. Quando eu engatei o carro para poder sair, gente, mas parecia o metrô, quando passa assim, ó, um bitrem passou assim, naquele momento que eu parei o carro ali, fica igual aqueles filmes de Indiana Jones, você fica assim, ó, assim, e o bicho passando do seu lado, assim, aquele monte de roda passando. Na hora, Deus falou para mim assim, desliga o automático. Foi uma sexta-feira de chuva. Ó, sexta-feira, quem é em São Paulo dirige, sabe? Sexta-feira, São Paulo, dia de chuva. Você pegar Bandeirantes, depois sair ali na Marginal, é só para quem tem Jesus no coração. Sai, se você tem Jesus. Se você não tem Jesus, não sai. E Deus falou para mim assim, desliga o automático. Aí depois eu entendi, voltei com mais calma, entendendo. Desliguei o automático. Gente, porque a gente faz as coisas no automático, às vezes a gente gera acidente. A pressa é inimiga da perfeição. Cuidado. Para todas as coisas, a pressa é inimiga da perfeição. Deus fala com você. Deus guarda você. Você tem que agradecer a Deus. Por isso eu falo, gente, eu agradeço a Deus. Deus me livrou de uma situação. Eu acho que um caminhão daquele lá não ia dar tempo dele parar, não. Passei em cima de alguma coisa. Passei em cima de alguma coisa. Ia ser desse jeito. Mas Deus guarda. Eu tenho certeza que Ele tem guardado a sua vida também. E você tem milagres para falar sobre coisas desse tipo, ou até mais. Você tem motivos como eu para agradecer a Deus? Você tem reconhecido que tem situações que Ele tem agido na sua vida? Você reconhece que tem coisas que Ele fez e você talvez nem viu ainda? Você acredita nisso? Talvez a gente nem viu, nem entendeu, mas Deus guardou. Deus esteve presente. Nós precisamos agradecer a Deus. Queria que separar esse tempo agora para que você faça uma retrospectiva. Baixe sua cabeça, feche os olhos.
Deus agiu. Deus tem agido. Deus tem feito muitas coisas o tempo todo. Olha a Deus agora agradecendo. Todos passamos por desafio no ano que passou, mas também experimentamos a provisão de Deus e a sua misericórdia. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor faz coisas especiais. Obrigado, Deus, porque o milagre, ele acontece a todo tempo, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós cremos num Deus sobrenatural que está presente em nossa vida, em nosso meio, Pai. E essas coisas que aconteceram nesse ano, Pai, por mais que eu tenha achado que do meu ponto de vista não foi legal, o Senhor está presente. O Senhor continua presente, Pai. Vai agradecendo a Deus. Vai lembrando que Deus tem um propósito na sua vida. Chorabaia de Suriana Caralabaia do Suriana Labai. Oh, Sheheleada Paio do Suriatanamara Carabá. Ele anda na Carabaio do Surialabarra Lamaia do Sul. Ainda dá tempo, Xalamaia do Surialabá. Ainda dá tempo, e eu agradeço a Ti, Senhor. Eu posso não entender, mas eu sei, Senhor, que o Senhor está presente nessas questões. O Senhor está presente sempre, Pai. E sempre como um Pai amoroso, guarda a minha vida, guarda a vida de cada um. Obrigado. Xalabá. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos. Gratidão. Em tempos de alegria, em tempos de confusão também, nós devemos fazer gratidão. Libere a bênção de Deus na sua vida agradecendo. É um privilégio, né, você poder orar agradecendo, até em meio à confusão, né? Louva ao Senhor. Outra palavra que nós vamos falar aqui é a palavra esperança. Esperança. Oxe. Nós tivemos aí um tempo de passagem de ano, fiz aquela festa tal, né? As pessoas têm o costume de falar palavras, profetiza, né? Fala, seja abençoado, ano de 2000 e tal, fala coisas boas, né? E eu quero falar o seguinte, eu quero falar sobre esperança. É breve esse pedacinho aqui, mas além da gratidão que Deus me traz alegria em vencer o ano 2025, Ele me dá uma oportunidade de esperança para o ano 2026 que vai ser diferente. E esse provar da esperança de Deus na minha vida é uma coisa especial. Agora eu quero falar com você aqui, né? O que é esperança? O que é esperança para você? Eu vou falar alguns pontos aqui, talvez você se encaixe nessa palavra esperança. Olha que legal. Eu descobri que esperança, ela é vida. Esperança, ela abre caminhos. A esperança, ela gera motivação. A esperança, ela não te deixa parar de lutar. A esperança, ela impede de desistirmos. Essa é a esperança que eu vivo, que eu estou aprendendo a viver nesses dias que eu vou viver o ano de 2026. Eu te convido a isso também, a viver o ano de 2026 com esperança, mas uma esperança não de esperar. É diferente. É diferente. Fala para o seu irmão, é diferente. É. Para mim a esperança é motivação. E ela faz parte da palavra de Deus. Nós lemos em Jeremias 29, 11. Vê lá. Jeremias 29, versículo 11.
Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Tem outras versões que falam outras coisas, mas eu quero essa aqui. Esperança. A parte do plano de Deus de nos dar esperança não é esperança passiva, é esperança ativa. Eu não sabia que tinha esperança ativa e fique sabendo agora, pronto. A esperança ativa é a esperança que envolve fé, envolve oração, envolve confiança. Essa esperança que Deus espera e dá para cada um de nós. Ele quer dar isso para nós. Esses são os pensamentos de Deus para nós. Eu quero contar uma história. Deixa eu ver aqui, está o tempo. Tá, 10 minutinhos. Já contei uma história aqui sobre isso, para você ver o que é esperança. Uma esperança. O poder da esperança. Teve um piloto de avião. Ele estava voando para um lugar, encontrou uma tempestade. Isso é verdade, aconteceu, tá? Encontrou uma tempestade e desviou da tempestade. Só que o avião deu um pane e caiu na geleira. Esse avião caiu na geleira e o homem estava lá em meio aos escombros, quebrou as 2 pernas, costela, e bateu outras coisas, aconteceu com ele. E ele estava ali em meio aos escombros daquele avião, naquela montanha gelada. E ele conversou consigo mesmo. Eu não vou ser socorrido nesse lugar. Não tem esperança para mim. E também comentou assim: a única esperança que eu tenho é outra. A esperança que ele não tinha esperança porque, primeiro, aquele lugar onde ele estava, ele tinha desviado da rota. Das condições meteorológicas que tinham, até eles darem conta que o avião não chegou, ia demorar muito. Ele não ia sobreviver. Aí ele falou assim: a única esperança que eu tenho é que os meus familiares, né, vão receber um dinheiro gordo do meu seguro de vida. Porque quando eles encontrarem o corpo, eles vão ver isso. Quando ele falou assim, ele pensou assim: encontrar o corpo em meio aos escombros do avião, e o avião estava ali, sendo coberto pela neve. Aí ele pensou: não vai encontrar. Não vai encontrar. Aquele é um lugar que está sempre cheio de neve ali, vai ser aqueles casos que sumiu, ninguém viu mais. Como acontece com o navio, em alto mar, afunda, ninguém sabe mais onde está. O avião cai, você viu que aquele avião que caiu lá no mar, né, o Boeing, demorou 2 anos para achar. São coisas que acontecem assim. E ele falou assim: eu tenho que sair daqui. Ele não sabe, eu estou falando isso porque ele sobreviveu, viu, gente? Por isso que ele contou essa história, né? Ele não sabe de onde, mas ele ganhou forças para sair daquele avião, daqueles destroços. É porque a única esperança que ele tinha agora era que o corpo dele fosse encontrado abaixo daquela montanha. Ele ganhou forças para poder sair daquele lugar. Sair daquele avião. Ele encontrou forças. Saiu se arrastando. Abriu caminho na geleira, morro abaixo. Ele ganhou forças para se arrastar. Em meio à dor, em meio a aquelas dores, ficou mais de um dia descendo, se arrastando, porque ele tinha esperança para que pelo menos o corpo fosse encontrado.
Então ele tinha que agir. Ele não podia ficar parado. Porque ele tinha esperança de ser encontrado. Chegou um momento que ele, lá embaixo, ele conseguiu ver umas crianças brincando. E ali ele desmaiou de alegria, porque aqui vai ser encontrado. Desmaiou ali. Dias depois, ele acordou no hospital, com a família toda em volta ali dele, para contar essa história toda. Não recebeu o seguro, porque o corpo tinha que estava em vida. Mas eu quero lembrar você o seguinte: a esperança de ser encontrado motivou para que ele saísse daquela situação. A esperança gerou força para ele poder descer aquela montanha abaixo. A esperança abriu caminho para ele no meio daquela geleira. Ele venceu a dor porque ele tinha esperança, porque ele ia chegar lá. Agora eu quero falar com você. Neste ano de 2026, imagine-se viver a palavra de Deus com esperança ativa, envolvendo fé, oração e confiança. É você que vai contar uma outra história com essas coisas, né? Queria que você ficasse de pé. É você que vai contar outra história em 2027. Porque 2026 você envolveu com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus em Jeremias 29:1 fala assim: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre você, pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Deus quer te abençoar. Deus quer te dar essa esperança. Eu queria que você pudesse assim, estende a mão assim, ó. Deus está te dando essa esperança. Deus está te dando essa paz no ano de 2026. Deus está te dando essa coragem. Deus está te dando essa oportunidade para você vencer. Deus está te dando tudo isso e muito mais que você nem imagina. Mas Ele está capacitando você para fazer grandes coisas. E eu tenho certeza disso, que Deus é um Deus poderoso. Esse é o nosso Pai, que sempre quer o melhor para cada um de nós. E aqui estão as pessoas, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, que estão recebendo a paz, que estão recebendo o Teu amor, que estão recebendo essa esperança ativa para 2026. Obrigado, Senhor, porque cada um daqui, Senhor, está motivado a isso, motivado a vencer, motivado a envolver a Tua presença em tudo, no trabalho, na faculdade, na escola, na família, na saúde, em tudo, Senhor, nos planos desse ano de 2026, o Senhor tem esse plano, Pai, e nós envolvemos a Tua presença em tudo isso agora, em nome de Jesus. Receba, meu querido, receba isso, receba, aleluia, Jesus. Quando você se despedir do seu irmão, fala para ele assim, ó: gratidão e esperança ativa. Amém? Recebe um abraço em nome de Jesus. Amém. Gratidão e esperança ativa. Em nome de Jesus. Obrigado por você existir. Obrigado por você existir. Obrigado por você existir. Olá, fique atento aos avisos da nossa comunidade. As células e a reunião de oração, que acontecem às quartas-feiras, entrarão em recesso a partir do dia 22 de dezembro. Lembrando que aos domingos, às 8 horas da manhã, nós continuaremos tendo a nossa reunião de oração. Já iniciamos o nosso novo plano de leitura da Bíblia. Se você ainda não tem o seu plano de leitura, retire ao final do culto ou peça para o seu líder de célula. Caso você não participe de alguma célula, está convidado.
Nossa primeira ceia do ano de 2026, em janeiro, não será no primeiro domingo, e sim no segundo domingo, dia 11 de janeiro. Anote para não se esquecer. Assim como Ezequiel, que mergulhava no rio de Deus, nós também queremos mergulhar no rio de Deus em 2026. Por isso, iremos fazer 12 dias de jejum e oração, a partir do dia 26 de janeiro até o dia 6 de fevereiro. Sim, todas as noites, das 8 às 9, nós estaremos aqui na igreja buscando a presença de Deus, para que possamos novamente experimentar dos milagres que nós experimentamos esse ano. Serão 12 dias para 12 meses no ano. Traga seu pedido de oração, venha com bastante expectativa, crendo que Deus irá fazer o sobrenatural. Fique atento às nossas mídias sociais para estar por dentro de toda a nossa programação. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe.